Para essa análise de hoje aqui eu trouxe a leitura de 2 artigos diferentes. Cada um dos artigos vai virar um tema específico, então nessa análise de hoje eu quero discutir com vocês 2 temas diferentes. Quais são os 2 temas que eu vou discutir com vocês? Um dos temas diz respeito ao envolvimento entre as agências verificadoras de fatos e Estados membros da OTAN, sobretudo os Estados Unidos, e vou fazer uma discussão a partir da leitura de um artigo do portal Mint Press News. Já a outra discussão que eu vou fazer com vocês no dia de hoje é uma leitura crítica de um artigo do Fórum Econômico Mundial a respeito da importância da participação do interesse transnacional para garantir o acesso à sociedade para a sociedade de água potável. Sim, eu vou repetir isso aqui. O interesse financeiro transnacional, as corporações transnacionais querem garantir o acesso das pessoas à água potável, tomando conta do saneamento básico dos países. Na verdade, tudo que a gente lê do Fórum Econômico Mundial precisa ser lido de maneira crítica e nas entrelinhas. Na verdade, esse papo de garantir o acesso à água potável é um ensejo ético, um discurso ético para capturar os recursos naturais dos países. É disso que a gente está falando aqui. Quando eu entrar nos meus 6 pontos, que são aquelas 6 anotações que eu trago todos os dias para organizar as ideias aqui, os 4 primeiros pontos são sobre o tema do envolvimento entre as agências verificadoras de fatos e Estados-membros da OTAN, e os 2 últimos pontos são sobre esse artigo do Fórum Econômico Mundial. Então são 2 temas que eu vou discutir com vocês aqui nessa análise de hoje. Quem acompanha o canal sabe que eu tenho tanto críticas ao Fórum Econômico Mundial quanto tenho críticas às agências verificadoras de fatos, então são os 2 temas que eu vou discutir com vocês nessa análise de hoje. Tanto um artigo quanto o outro tu encontra lá no canal do Telegram do Verdade Concreta, porque eu coloquei no dia de ontem um trechinho dos artigos e o link para vocês poderem acessar na íntegra. Sugiro fortemente que leiam. Claro, o artigo do Fórum Econômico Mundial leiam com todo o cuidado do mundo, porque ele é todo açucarado para pescar as pessoas a partir do seu bom senso, só que aquele bom senso ali, aquela ética que o artigo traz, aquele verniz ético, serve para pescar as pessoas com boa vontade para pautas extremamente erradas, que são as pautas monopolistas. Então vamos entrar nos 6 pontos aqui, deixa eu começar discutindo a questão da relação entre agências verificadoras de fatos e Estados-membros da OTAN, sobretudo os Estados Unidos. Quem acompanha o canal sabe muito bem que eu tenho amplas críticas a essa ideia de combate às fake news, o discurso, na verdade, né? Na verdade, eu não sou defensor de fake news e não sou defensor da mentira. Só que quando os caras aparecem com essa narrativa de combate às fake news, de combate à desinformação, e isso partindo de setores que são ligados à mídia corporativa, às grandes redes sociais, a gente precisa desconfiar, porque esses caras são os grandes promotores de mentira. A gente está falando aqui do interesse financeiro transnacional. Então, esse consórcio formado entre mídia corporativa, redes sociais e agências verificadoras de fatos, isso aí forma uma trindade aí que se presta a monopolizar as discussões na rede e formatar a cabeça das pessoas. Então, é preciso tomar cuidado antes de embarcar nesse discurso de combate às fake news. Como eu já falei aqui várias vezes, em boa medida, esse papo de combate às fake news só se presta a atacar canais alternativos, canais independentes, como produtores de fake news, e deixar para a mídia corporativa digamos assim, o selo, o literal selo, porque eles colocam selos, né? O selo de confiabilidade da informação, quando a gente sabe muito bem que a mídia corporativa, historicamente, é a grande produtora de mentiras. Primeiro ponto, vamos começar discutindo essa questão das agências verificadoras de fatos. Primeiro ponto, o Facebook contratou empresas verificadoras de fatos, então agências verificadoras de fatos, bancadas pelos Estados Unidos e por outros membros da OTAN. Repito, o Facebook contratou empresas verificadoras de fatos bancadas pelos Estados Unidos e por outros países membros da OTAN. Pelo que eu vi, aparece ali também indiretamente a Alemanha, porque eles citam a Deutsche Welle como uma das investidoras, e a Deutsche Welle é alemã. Eles citam ali a Polônia, citam o governo britânico e citam os Estados Unidos. Pelo que eu me lembro, acho que citam... Eu não me recordo se é a Estônia ou se é a Lituânia agora, não me recordo exatamente, isso aí me fugiu, eu esqueci dessa parte do artigo. Mas leiam o artigo e confirmem lá. Então eles citam alguns estados ali, que são membros da OTAN, e que participam do financiamento dessas agências verificadoras de fatos.
E esse artigo em específico fala do trabalho dessas agências verificadoras de fatos peneirando as discussões que dizem respeito ao conflito que acontece na Ucrânia. Então, qual é o tema geral do artigo? É o fato do Facebook ter contratado empresas que são bancadas por Estados-membros da OTAN, Estados Unidos também, que garantiram que as informações sobre o conflito na Ucrânia fossem completamente controladas, que é um assunto que eu já discuti várias vezes aqui no canal e volto a discutir com vocês aqui. Tanto é que não faz muito tempo que eu discuti com vocês aqui sobre a parceria formada entre o Facebook e o Atlantic Council, que é o centro de estudos da OTAN, para que o Atlantic Council fosse o moderador de conteúdo do Facebook, de conteúdo geopolítico. Então isso é uma coisa muito grave, porque tu está acessando uma rede que tem um direcionamento ideológico. E isso implícito, não está explícito, entendeu? Tu não está entrando num portal que diz assim, ó, o Facebook é um portal que aceita majoritariamente a opinião da OTAN, ou propaga majoritariamente a ideologia atlanticista. Não é isso que aparece quando tu acessa o Facebook. Mas na verdade isso está implícito, porque as pessoas que trabalham moderando conteúdo são pessoas do Atlantic Council. Isso é uma coisa muito grave, muita gente não sabe disso. Vou repetir o que eu já falei milhões de vezes, eu tive meu perfil excluído do Facebook. Porque muito provavelmente por causa do conteúdo das postagens que eu fazia. Então é por aí que é assim que a coisa caminha, entendeu? Segundo ponto, uma dessas empresas verificadoras de fatos é mantida pelo Atlantic Council, então, ou seja, envolvimento direto da OTAN, e pelo governo britânico. Então é aquela dobradinha eterna de oligarquias e interesses financeiros yankees e britânicos. Então é aquela parceria anglo-yankee que consolida boa parte do senso comum que vigora no mundo ocidental. Então tanto o think tank da OTAN, que é o Atlantic Council, quanto o governo britânico, bancam uma das agências verificadoras de fatos que assessora o Facebook. E outra coisa, essa mesma agência verificadora de fatos, segundo o artigo, tem conexões muito estreitas e o artigo traz todos os dados, por isso que eu sugiro que vocês leiam, tá? Traz nome de pessoas, o nome das empresas, traz todos os detalhes, quando aconteceram as conversas, traz todas as fontes ali com links para vocês poderem acessar documentos e assim por diante. Cita também as relações estreitas entre essa empresa e grupos neonazistas ucranianos, grupos políticos que hoje fazem parte do governo Zelensky. Significa o quê? Que o cara acessa o Facebook e os setores que filtram o conteúdo, que dizem o que é verdade e o que não é, são bancados pelos Estados Unidos, são bancados pelo governo britânico, têm relações com o governo ucraniano, com setores extremistas do governo ucraniano, pessoas que perseguem pessoas de origem russa que vivem na Ucrânia. Então esses são os interesses que dão suporte e que moderam o conteúdo no Facebook. Então é importante discutir isso, porque esses artigos investigativos recheiam eles vão recheando, esses artigos investigativos do Mint Press News, eles recheiam de conteúdo as suspeitas que a gente sempre tem. Então é importante ter a materialidade do que a gente está falando. Então é importante que esses artigos investigativos trazem justamente isso. Tem muita matéria do Mint Press News sobre essa questão do envolvimento do Google, do Facebook, do Twitter, do TikTok, que embora seja uma empresa chinesa, está recheada de figuras do Estado norte-americano. Então é importante porque dá materialidade, traz as provas da coisa, entendeu? Por isso que é importante, por isso que eu trago sempre aqui esses artigos do Mint Press News. Concordo com tudo que o Mint Press News diz? Não, claro que não. Mas neste ponto das matérias investigativas eu acho que é um trabalho espetacular que os caras fazem. Terceiro ponto. Isso explicaria o Facebook ter permitido discursos de ódio, usando as próprias expressões do Facebook. O Facebook sempre disse que iria banir discursos de ódio, mas ele permitiu durante um certo tempo discursos de ódio contra a Rússia. Então é isso que eu trago no terceiro ponto. Isso explicaria o Facebook, esses envolvimentos com o atlanticismo, com grupos neonazi ucranianos, isso explicaria o Facebook ter permitido discursos de ódio contra a Rússia durante o conflito. A apologia ao batalhão de Azov, que não era permitida antes, porque o batalhão de Azov era tido pelos próprios mecanismos tecnológicos, pelas próprias redes sociais, pela própria internet norte-americana, essas grandes redes, a Big Tech, elas próprias consideravam o batalhão de Azov como um grupo neonazista que fazia apologia ao discurso de ódio, apologia à violência, apologia ao fascismo. Começou o conflito na Ucrânia, o pessoal esqueceu isso.
E foram permitidos conteúdos do batalhão de Azov na rede, e também foram permitidos os discursos de ódio contra a Rússia, ou seja, é o ódio do bem, é aquele papo de ódio do bem. Quando o ódio é contra esse, pode, quando o ódio é contra aquele, não pode. Então isso é controle ideológico. Na verdade, algumas pessoas falam e outras pessoas não falam. Quem acompanha o meu trabalho na rede sabe muito bem que eu estou sempre reclamando dessas coisas. Por quê? Porque existe um movimento aí, um fluxo, é uma espécie assim, ó. As redes sociais não são praças públicas, não são ágoras digitais, não são centros de debate, de livre debate. Não estou dizendo que a Ágora era um centro de livre debate, tá? Só estou usando uma figura meio mítica da Ágora. E nem que toda praça pública tu pode falar tudo. Mas não são lugares que tu acessa e tu discute as coisas livremente. Não, aquilo ali é controlado por algoritmos, por moderadores que garantem que alguns discursos avancem mais do que outros e que outros discursos não avancem de jeito nenhum. Ele não é um lago, por exemplo, as redes sociais não são um lago que tu nada para qualquer lado, entendeu? Eu vou cair num lago que não tem um fluxo nenhum e vou nadar para cá, não. As redes sociais são uma espécie de rio caudaloso, tu cai ali e tu é arrastado por uma corrente. Tu pode nadar contra, tentar tirar alguma pessoa da correnteza, mas tu vai fazer um trabalho de contenção, porque as redes principais não foram produzidas para isso. É justamente por isso que o trabalho é tão desgastante, porque é como se tu estivesse fazendo uma corrida com obstáculos, com uma bola de ferro amarrada no tornozelo, enquanto outros grupos trabalham sem nenhum problema e são inclusive alavancados. Tem essa diferença básica que as pessoas precisam entender. Eu vou ganhar o conflito na rede. A rede não é um espaço neutro, ela é uma ferramenta produzida por certos setores, e ela vai, logicamente que ela vai funcionar melhor para certos setores. Quarto ponto, o artigo explica a função do National Endowment for Democracy, que é o tal do NED, N-E-D. O artigo explica a função do National Endowment for Democracy, que é o NED, que é um organismo norte-americano que, embora privado, eu acho interessante porque o artigo ele gasta um tempinho explicando o que esses caras fazem. E por que é fundamental fazer a leitura disso? Porque muita gente trata das siglas sem às vezes conhecer a história delas, quando elas surgiram, e o artigo explica ali quando é que surgiu, qual é a função, de onde vem e do que se alimenta, como dizia aquela piadinha quando eu era pequeno, tinha essas piadinhas assim. Que é uma fachada privada, então ali fica bem claro, o artigo demonstra que é uma fachada privada, mas que na verdade é um braço das operações da CIA, que faz atividades como as bagunças políticas em Hong Kong, que organiza atividades políticas criminosas de golpe de Estado, como a situação do Euromaidan na Ucrânia. Então a coisa é mais ou menos assim, é bagunça em um Estado, em um país que bate de frente com o atlanticismo, provavelmente o NED está envolvido, que é esse organismo, uma fachada privada para operações da CIA. Então acho importante que o artigo ele gasta um tempinho explicando isso, as operações que aconteceram em Hong Kong, as operações que aconteceram na Ucrânia e assim por diante. Então sugiro que leiam fortemente esse artigo, tá? Leiam esse artigo do Mint Press News, vocês vão ter uma base muito boa para discutir vários temas e muitas pecinhas vão se encaixar para vocês ali. Eu que nunca confiei nas agências verificadoras de fatos e desde o início, quando surgiu esse papo de combate às fake news, eu sempre tive um pé atrás com isso, porque eu observava que os setores que defendem essa coisa toda são setores que são aqueles mais mentirosos. Um dos grupos que mais falam sobre combate às fake news é a mídia corporativa, que são os setores mais mentirosos da mídia que existem. Outro grupo que fala de combate à fake news é todos os políticos mais ligados ao regime que existem. Todos os políticos mais fisiológicos falam sobre combater fake news. Então a gente vê os setores mais mentirosos que existem falando sobre combater as mentiras. Então algo de errado não está certo quando a gente vê coisas desse tipo acontecendo. Então peço que leiam esse artigo porque eles vão dar esse artigo vai dar mais subsídios para vocês discutirem esses temas aí. Agora nesse finalzinho eu quero discutir um pouquinho sobre o artigo do Fórum Econômico Mundial a respeito do interesse benevolente dos grupos oligárquicos transnacionais, das corporações financeiras transnacionais em garantir o acesso à água para as pessoas que não têm acesso à água potável. Quando a gente pega os artigos do Fórum Econômico Mundial, se a gente não soubesse de onde vêm aquelas propostas, a gente até poderia achar os artigos interessantes, um levantamento de dados, artigos bem produzidos, com as melhores das intenções. Mas quando eles vão apresentar os grupos que vão trazer as soluções, que são as empresas multinacionais, as empresas transnacionais, e quando a gente sabe qual é o papel do Fórum Econômico Mundial, aí a coisa se perde totalmente. O Fórum Econômico Mundial é uma célula
de cooptação do ambiente empresarial europeu que foi produzida pelo atlanticismo. O Klaus Schwab, que é o fundador do Fórum Econômico Mundial, foi recrutado pelo Henry Kissinger, que é um dos cérebros das operações psicológicas geopolíticas norte-americanas. Então, o papel do Fórum Econômico Mundial é ser uma célula atlanticista para controlar o ambiente empresarial europeu. Então, esse é o papel do Fórum Econômico Mundial. Ele não tem outro papel. Então, é preciso pensar o Fórum Econômico Mundial como um dos braços e o atlanticismo, a OTAN, como um outro braço. Um opera economicamente, o outro opera geopolítica e militarmente. Então, é preciso sempre pensar as coisas por esse prisma. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse artigo no 5º e no 6º pontos. 5º ponto. O Fórum Econômico Mundial está aproveitando a crise atual de endividamento do Estado para atuar e propor o seu Great Reset. Repito, o Fórum Econômico Mundial está aproveitando a crise atual de endividamento dos Estados para atuar propondo o Great Reset. Qual é a proposta? Como os Estados estão endividados demais, não tem dinheiro para investir em infraestrutura. Logo, precisam deixar esse investimento em infraestrutura, em geração de saneamento, de água potável, para a iniciativa transnacional. Qual é a leitura correta sobre isso? Isso significa transnacionalizar os recursos de um país. Isso significa deixar o acesso à água potável, a infraestrutura ligada ao acesso à água potável nas mãos dos interesses financeiros transnacionais. A sobrevivência básica da sociedade está na mão dos interesses financeiros transnacionais. Peço que vocês pesquisem sobre como o Brasil, como o Congresso brasileiro, todos os poderes, na verdade, como o sistema político brasileiro tem lidado com a questão de deixar avançar essa proposta de transnacionalização do nosso sistema de saneamento. Isso já está avançando no Brasil faz um tempo. Então, isso que o Fórum Econômico Mundial está fazendo é, na verdade, o que o Brasil já está chancelando. Teve discussão sobre isso alguns anos atrás e passou. Então, isso já é uma realidade no Brasil, já existe esse apelo. O Fórum Econômico Mundial só está ali propondo para aqueles que ainda não tiveram essa ideia genial de entregar o seu sistema de saneamento e o acesso à água potável para o interesse financeiro transnacional, que é uma das coisas mais antissoberanas que um país pode fazer, que é deixar na mão do interesse transnacional a sobrevivência mais básica das pessoas, que é o acesso à água. Isso é uma coisa completamente absurda. Não dá para se dizer antiglobalista e anti-imperialista e defender uma coisa absurda como essa. Não, eu acho que as empresas transnacionais é que têm que gerar água porque o Estado é ineficaz. Vocês conhecem esse discurso. Todo mundo conhece esse discurso, eles só mudam a forma de fazer esse discurso. Aí eles colocam uma questão do clima, colocam uma questão de endividamento do Estado, colocam uma questão ambiental, o artigo inclusive fala sobre isso. Aí eles arrebanham mais trouxas ainda, para que o interesse transnacional fique a cargo do interesse transnacional oferecer a água que a gente usa. Que é um ataque direto à soberania do Estado. Quando interesses transnacionais garantem a sobrevivência das pessoas de um país, o país ele não gesta os elementos mais básicos da sobrevivência da sua sociedade, o que é um absurdo completo. 6º e último ponto. Como no ramo alimentar e energético, a crise atual abre espaço para as corporações invadirem também o setor da geração de água potável. Repito, como no ramo alimentar e energético, tema que eu tenho discutido com vocês aqui, há uma crise alimentar. Os setores transnacionais vão garantir produção de alimentos em quantidade, qualidade, dentro de padrões ambientais, da agenda, da governança social e ambiental. Há uma crise energética e todas essas crises produzidas por esses mesmos setores que aparecem com a solução. Isso que é um detalhe interessante. Há uma crise energética, vamos garantir uma reformatação do sistema energético dentro de princípios, blá, 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 blá. E sempre dominado pela lógica transnacional. Então, essa lógica do privado ser mais eficaz, essa lógica do privado mais eficaz e do público como algo pré-histórico, é o que dá lastro ao avanço do interesse transnacional dentro dos países. É um ataque direto à soberania dos países. Isso. Vocês não têm competência para gestar o petróleo, vocês não têm competência para organizar a infraestrutura ligada a saneamento, vocês não têm competência para cuidar da Amazônia, vocês não têm... Então, todos os discursos são o mesmo. Vocês, como nação, não são competentes, deixe para o interesse transnacional, que é a mesma coisa que governança global. Governança global é uma maneira perfumada de chamar o interesse financeiro transnacional. Porque não existe governança global. O que tu tem são governos soberanos, mais e menos soberanos.
A entidade que está além do Estado-nação são os interesses financeiros transnacionais. Não existe nenhuma entidade transnacional que não tenha um interesse específico. Não existe uma entidade transnacional sem interesses próprios e de rapina, entendeu? Quais seriam os organismos transnacionais, os organismos globais que existem? São os interesses financeiros transnacionais. Então, se não for respeitada a lógica do Estado Nacional, que com todas as suas debilidades e problemas é aquilo de que dispomos ainda para blindar a sociedade de qualquer ataque externo, a gente não tem nada. A gente tem um monte de abutre do interesse financeiro transnacional, muitos dos quais inclusive utilizam os estados e os governantes que se deixam apanhar por esses caras, que são comprados por esses caras, para dominar os recursos. Não tem nada para além do Estado ainda. Então é preciso pensar sobre isso. Esse papo de governança global enrola muita gente, mas a governança global é igual a interesse financeiro transnacional. Não existe outra governança global que não essa. É só vocês pensarem, o que existe para além do Estado Nacional organizado e pronto para gerar alguma coisa para a sociedade? Nada. Não existe nada. É o melhor que a gente conseguiu até o momento. Se tem suas debilidades e problemas, temos que trabalhar em cima disso e melhorar. Agora, para além disso, não construímos nada ainda. Nenhuma governança global que pense nas pessoas. Isso não existe. O que tem é o interesse financeiro transnacional que pensa na sua riqueza, no seu poder, no seu privilégio e assim por diante. Dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Agradeço a todos que apoiam e que mantêm esse trabalho diário funcionando. Se não fossem vocês, não haveria esse trabalho aqui todos os dias. Pode apoiar pelo Apoia-se, que é uma plataforma que permite apoio por boleto ou por cartão. O valor fica a cargo de vocês, tá? Não determino nenhum valor porque é uma ajuda solidária. Ajuda quem pode, ajuda quem quer e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Ou pode ajudar pelo Pix, a chave Pix está na descrição aqui embaixo também, assim como o Apoia-se, mas eu te digo, a chave Pix é pixverdadeconcreta@gmail.com e o link do Apoia-se é www.apoia.se/verdadeconcreta. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para vocês.